Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Vídeo de hoje então mais uma questão do Enem, ok? A questão, o ano é 2019, a questão é a 170, caderno azul, segunda aplicação, tá bom? Uma questão sobre geometria espacial, nós vamos falar sobre o volume, ah, essencialmente de como calcular volume de cubos e volumes de cilindros, ok? Então assim, dá uma revisada, uma questão interessante, ela fala sobre o volume útil, o volume máximo em centímetros cúbicos de um copo contendo refrigerante, sabendo que você colocou pedras de gelo e rodelas de limão, ele dá dimensões aproximadas tanto para o cubo de gelo como para a rodelinha de limão, tá bom? Mas é isso. Eu vou pedir aqui que se você não for inscrito no canal, se possível se inscreva e ative as notificações para ficar sempre ciente dos vídeos que temos publicados. E ao final, se você achar que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, lembra aí de deixar o like e ajudar o canal se inscrevendo, tá bom? Tá bom, então bora começar. Bom, como você pode ver, o enunciado está aqui na tela e como sempre a gente deixa o link na descrição do vídeo para você poder fazer o download e verificar o gabarito, bem como as provas anteriores, tá bom? Vamos à questão propriamente. Então, muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo em um formato cilíndrico com as seguintes medidas: o diâmetro 6 centímetros e a altura 15 centímetros. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e duas rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro, ok? E 5 centímetros de espessura cada. Considere que ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. Aí a pergunta: o volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com as suas dimensões inalteradas é igual a, aqui nas opções, item A 107, B 234, C 369, D 391 e item E 405, ok? Sugestão então que você sempre pause o vídeo e pense a respeito antes de acompanhar a solução que nós vamos propor, ok? Vamos tentar então de alguma maneira entender essa pergunta, tá? Então, ele falou que tem um copo que é para você imaginar que ele tem um formato cilíndrico, ok? Nosso copo tem um formato cilíndrico. Então, você pode pensar que o seu copo é uma coisa desse tipo assim, ok? Imaginando que esse seja um cilindro, ok? Dentro dele você vai pôr refrigerante, que é pôr o máximo possível, e você vai pôr pedrinhas de gelo e rodelinhas de limão, ok? Então, assim, a pergunta é, com as informações dadas, né, qual o volume máximo de refrigerante que você consegue pôr aí dentro, tá bom? O que a gente precisa então lembrar, ok? Vou tentar fazer aqui assim, algum desenho só para justificar o que seriam, então, esses cubinhos. Você vai pôr 3 cubos e você vai pôr 2 rodelas de limão, ok? Tem 2 rodelinhas aqui dentro. Isso numa Coca-Cola é bom demais, né? Mas, é claro, o desenho sempre fora de escala, porque ele falou que a rodela é cilíndrica e o cubo é um cubo, né? Então, assim, não é um quadradinho igual eu desenhei ali, mas é só para efeito de ilustração. E quer saber, então, o máximo de refrigerante que você vai conseguir pôr aí dentro. Vamos pintar aqui de vermelho, ok? Só para imaginar que está lá o máximo possível que a gente consegue pôr. Como eu estou falando de cilindro, eu preciso recordar como é que eu calculo o volume de um cilindro, ok? Como que a gente pode calcular o volume de um cilindro? É bem simples, tá bom? Se você tem um cilindro, vamos tentar desenhar o menos feio possível. Você tem um cilindro reto, a gente está imaginando que o cilindro nosso é reto, ok? Então, que ele possui uma altura h. Se ele for oblíquo, a gente determina h, é da mesma maneira. E a base nossa é então, um círculo, digamos, de raio r, ok? Então, o volume é a área da base, AB, eu chamei de área da base, vezes h. Como a gente está falando de um círculo, então a área é πr ao quadrado vezes h, ok? Então a gente está falando do volume de um cilindro, é isso, ok? A gente vai usar isso tanto para o copo quanto para as rodelas de limão, que
a informação dada é que as rodelas de limão são cilíndricas, ok? E aí também a gente vai precisar do volume de um cubo. Vamos aproveitar e revisar isso aqui, recordar como que a gente calcula o volume de um cubo, ok? O volume de um cubo que tenha dimensões aresta A é simplesmente você fazer A ao cubo, tá bom? Então vamos imaginar que este seja o nosso cubo, ok? Dizendo tudo na mão, sem usar reguinha, sem nada. Então você tem um cubo de dimensão, né, as arestas medindo A, o volume, novamente a área da base vezes a altura, mas a área da base é A vezes A ao quadrado, a altura é A ao cubo, ok? Com isso, irmãos, a gente pode então ir atrás de resolver o exercício, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer então é calcular, ok? Então, primeiro que eu vou fazer é calcular o volume do copo, ok? O máximo que o copo aguentaria, que a gente poderia preencher, ok? Então, como o copo é um cilindro, então a gente vai usar essas informações aqui, né? πr ao quadrado h. E aí vamos voltar no exercício porque é o seguinte, ó. O copo tem diâmetro, né? Então, o diâmetro do nosso copo, né, da base, é 6 centímetros, ok? E tem altura, vou dar uma linhazinha para baixo, a altura 15 centímetros, ok? A altura tem 15 centímetros. Se o diâmetro é 6, a gente está dizendo, então, na verdade, de uma pontinha na outra é 6. Significa para a gente que o raio é metade, então o raio é 3 centímetros. Ok? Então, o volume deste copo é, portanto, πr ao quadrado vezes h. Ok? Como a pergunta é em centímetros cúbicos, observe aqui, né? Isso aqui é em centímetro cúbico. Então, a gente não vai converter nada para metro, nem assim. A gente vai deixar em centímetro mesmo, tá bom? Então, se você fizer essa continha, você vai ver, então, 3 ao quadrado vezes 15, ok? E aí o exercício falou para considerar, né, essa informação do exercício, π igual a 3. Então, substituindo, a gente vai ficar com 3 vezes 3 ao quadrado, 3 a nona vezes 15. Isso, bom, é só uma continha simples de multiplicação. E isso dá 405 centímetros cúbicos, ok? Isso é o quanto o copo aguenta. Se você não fosse pôr nenhum pedra de gelo, nem nada do tipo lá. Mas a gente vai pôr, então vai ter que caber menos do que isso, tá bom? Isso orienta a gente até para poder chutar aqui, tá bom? Olha só, não faz sentido chutar o item E, né? Porque isso seria se não tivesse nem pedra de gelo, nem a rodela de limão. Então aqui a gente já pode, por exemplo, descartar o item E. Até que fosse para chutar, você já teria, né, aumentaria suas chances aqui de 20 para 25% em acerto. Eu também nunca chutaria 107, porque assim, seria menos de um quarto, né? Teria que ter muito gelo ali, muita pedra de gelo ou muito limão para poder reduzir esse tanto refrigerante, ok? Então a gente ficaria entre B, C e D, né? Você já melhoraria a sua oportunidade de chute. Mas então, voltando ao problema, depois então a gente vai ter que calcular o volume do cubo de gelo, ok? Lembrando que são 3 cubos de gelo, a gente calcula de 1 e depois multiplica por 3. Para o cubo de gelo foi dado que a aresta dele, ou seja, os lados, medem 2 centímetros, ok? E o volume de cubo, então, como a gente falou, é só você fazer então 2 ao cubo, isso é 8 centímetros cúbicos. Isso é de 1, certo? Como são 3 pedras de gelo, a gente multiplica por 3, então você vai ficar com 24 centímetros cúbicos. Isso é todo o gelo que você vai pôr lá, ok? Então, esse é o volume do gelo. Se a gente descontar esses 24, você, por exemplo, já eliminaria esta 391, certo? Porque você fica com 405 menos 24, dá 1, 3, 10, 381, certo? Isso é o que sobra de volume útil para refrigerante antes de colocar o limão ainda. Então, lembrando que você tem um limão, então aqui você já ia matar este. Como eu falei, não faz muito sentido, mas são possibilidades, ok? Inclusive o 107, a gente
não fez a conta, mas assim, do ponto de vista lógico, eu já vou descartar ela, tá bom? Você já aumentou sua chance para 50% no chute. E aí você vai concordar comigo o negócio, né? Que o limão é o que menos ocupa espaço, né? Então não faz sentido você tirar cento e tantos centímetros cúbicos, ou seja, você baixar 2, 3 dedos de líquido no seu copo só com 2 rodelinhas de limão, ok? Então assim, eu vou deixar uma interrogaçãozinha assim, um falso, uma interrogação, mas só de calcular o volume do cubo de gelo, a gente já é forçado ao gabarito, que é o item C, tá bom? Mas vamos ver por que é o item C mesmo a nossa resposta, tá? E agora, então, vamos para o volume do limão, ok? Então, o volume da rodela de limão. Vou colocar só assim, volume do limão. Mas lembrando, ele falou que o limão ele é cilíndrico, ok? Formação que é cilíndrico. Então, de novo, quando a gente vai falar dessas rodelas de limão, a gente tem que lembrar o seguinte, olha só. Vou fazer a rodelinha de limão de verdade, fazendo ela de verde assim, ela é pequenininha, uma coisa desse tipo, certo? Só que assim, isso é como a gente vê ela de frente. Se você pudesse olhar ela de lado, você ia ver que ela tem uma espessurazinha, certo? Então é isso que ele está falando quando ele falou para você, é isso, ele está dizendo que ela tem uma espessura. E aí assim, fica muito ruim a gente enxergar esses desenhos 3D em 2 dimensões, ainda mais fazendo de frente. Como ele falou que é cilíndrico, a gente pode pensar que o nosso limão ele é uma coisa desse tipo assim também, ó. Só que bem fininho, certo? Aí isso ajuda a gente a entender geometricamente o problema. Então assim, é claro que aqui está muito grande, mas isso é como se a gente estivesse vendo ele lateralmente, ok? Então assim, em cima aqui é a casquinha do limão, né? O parte do limão cortado, e aqui do lado é a casquinha que você enxerga. E aí, quais foram as informações que o exercício deu pra gente, ok? Então, vamos atentar a isto, tá? Vamos voltar aqui no problema, a gente vai ler o seguinte. Olha, então, você vai pôr 2 rodelas de limão, então, 2, depois a gente vai ter que multiplicar por 2, né? A gente fez por 3 lá no gelo, porque eram 3, ok? Então, a gente vai multiplicar por 2. Mas, olha só, tem 4 centímetros de diâmetro e meio centímetro de espessura. Ou seja, essa espessura, se a gente virar e deixar ele em pé, como eu fiz no desenho aqui, ele está dizendo, na verdade, a altura sua, a altura, né? Esse aqui você pode pensar que é a espessura, né? Ok? É meio centímetro. Enquanto que ele falou que o diâmetro é de 4 centímetros. Ok? Então ele falou que o diâmetro é 4 centímetros. E esta espessura está fazendo para a gente, desempenhando o papel da altura. Falou que a altura é meio centímetro. Ok? Agora, se o diâmetro é 4, o raio é metade. 2 centímetros. Então, o volume das rodelas de uma rodela de limão é quem? Π raio ao quadrado vezes H, ok? Em vez de escrever 0,5, eu vou escrever meio, ok? Que é a mesma coisa, só que facilita na hora de simplificar um 2 com o outro, né? Então, 2 ao quadrado dividido por 2 sobra 2. E o exercício mandou considerar, né? Π igual a 3. Você vai ficar com 3 vezes 2. Então, 6 centímetros cúbicos, uma rodelinha de limão, ok? Como eram 2, então, vou até pôr assim, VL para o volume do limão, que a gente já chamou de V aqui, tá bom? Vou chamar então de VC o volume do cubo, fica melhor, faz mais sentido, né? Então, o dobro, que eram 2 rodelas de limão, então 2VL, 12 centímetros cúbicos, né? 2 vezes 6, 12, ok? Então, o volume útil no copo, o volume máximo do copo, né? Para finalizar, máximo no copo, era tudo o que cabia no copo, que a gente chamou de V, certo? Está aqui atrás V, menos os 3 volumes do cubo de gelo, das pedrinhas de gelo, menos o volume de todas as rodelas de limão somadas. Então, 405 menos 24 menos 12. Por sorte, né, eu tinha feito aqui 405 menos 24, deu 381, certo? Então, 405 menos 24, 381. Se tirar 12, 369 centímetros cúbicos. Como anunciado aqui atrás, né, até pela lógica, né, então a gente já descartou, já tinha, né, eu posso oficialmente, então vou até passar para vermelho, descartar o 234. Também vamos descartar o 107, como eu falei, não fazia muito sentido, sendo, portanto, o gabarito
o item C. Ok? A lógica ajudou a gente a poder concluir, mas é até legal pensar assim, né? Se você pensa logicamente, você não precisa concluir uma conta para chegar ao gabarito, e isso, ganhar esse tempo te ajuda muito no Enem, tá bom? Mas fazendo a continha no detalhe, como a gente tem tempo aqui no vídeo, a gente vê que a resposta tinha que realmente ser o item C, o gabarito, então 369 centímetros cúbicos, tá bom? A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, lembra de deixar aquele like e ajudar o canal compartilhando o vídeo. É isso, muito obrigado e até a próxima.